Precisar, Ok. eu falo que a gente é uma ferramenta, né, de bênçãos na vida de de várias mulheres, né? Eu creio que essa live vai impactar várias mulheres, não só aqui no Brasil, mas como aí também, né, na Europa. Eu falo que nós somos ferramentas na mão do Senhor para poder atingir e captar essas vidas. Então, assim, eu fico muito feliz de estar juntamente com todas vocês. Muito obrigada por esse carinho. Deus ele reserva, né, o tempo dele para que as pessoas possam escutar, né, um pouquinho da nossa história. Quando eu falo nossa, é minha, sua, de todo mundo que está aqui, porque a gente veio a esse mundo para isso, né, para poder florescer na vida das pessoas, para poder, seja com um abraço, seja com uma oração linda como essa nessa manhã. Para mim, amanhã, para vocês é tarde, mas eu falo que Deus ele une propósitos, né? Então, assim, se Deus uniu hoje a gente nessa manhã, nessa tarde, é porque Ele tem um propósito maior com isso tudo. E eu quero agradecer a irmã, né, Celinha, eu falo que é a irmã Maria para vocês, mas para a gente aqui é Celinha. É muito bom estar com você. Muito obrigada por esse carinho, por lembrar, né, da nossa história, da minha história, para que talvez assim de uma certa forma eu venha atingir o coração de alguma, né, alguma que vai estar aqui na live. Eu tenho certeza que Deus ele não preparou isso em vão, não preparou isso à toa. Eu não acredito em coincidência, eu falo que é Jesuscidência. Então Jesus ele preparou essa manhã para todas nós. E vamos lá, vou começar, né? Eu falo que eu precisaria de uma manhã inteira para poder falar tudo que Deus já fez sobre a minha vida, mas eu vou pincelar aqui também, né, para ser uma coisa mais breve. Recentemente, eu tive um milagre, né? Eu pude vivenciar o milagre de Deus, porque é muito simples quando a gente vê Deus fazendo aos nossos olhos, né? Muito simples ver as pessoas vivenciando milagres, mas quando o milagre acontece real assim com a nossa vida, a gente fica muito assim impactada. Como Deus ele age, como Deus ele faz, ele mostra que ele é o que governa, que ele toma direção, que ele toma toda a sua vida na mão dele. Então, assim, um ano atrás eu vinha orando para poder, em 2023 eu decidi engravidar. E eu fiquei um ano nessa de tentativas aí de gravidez, fiquei um ano tentando, e cada ciclo menstrual meu que vinha, eu ficava assim muito frustrada. E aí eu fiquei um ano direto tentando, fazendo os exames, me cuidando da minha saúde, tentando aí engravidar e nada, sem sucesso. Até que um dia Deus usou a irmã Érica, uma cliente minha também, que ela é evangélica, usou e falou assim: filha, Deus quer te dar um filho dentro da graça dele. E eu e meu marido, nós não éramos casados, né? Casados. E aí eu fui e falei assim, dentro da graça, eu entendi exatamente o que Deus quis me falar naquele momento. E aí eu comecei a correr com os papéis, né? Que o meu sonho era ser mãe também. Eu falei, amor, a gente não pode viver, a gente não pode continuar dessa forma. E eu falei assim, eu vou começar a dar direcionamento realmente assim na nossa vida. E aí a gente colocou os papéis para correr, aquela coisa toda, e eu engravidei depois de um ano de tentativa. E aí eu engravidei, e aí eu falei assim, meu Deus, olha como que Deus é, né? E aí eu fui, botei lá os papéis tal, nessa que eu descobri a gravidez, 3 meses depois de gestação eu perdi o meu bebê. Gente, isso para mim foi algo assim que me devastou, assim, tirou o meu chão completamente, porque foi um ano de tentando, todos os dias ali tentando, aquela coisa toda, né, aquela ansiedade, e eu fiquei assim, sem chão, literalmente. E aí eu perdi o meu bebê, mas antes de eu contar a história do bebê, de como aconteceu, eu quero que vocês entendam o início, porque o como Deus ele é tremendo sobre a nossa vida. E aí, nesse tempo que eu fui, né, até antes de perder aquela coisa toda, eu fui até
até o hospital, porque estava vindo um sangramentozinho, nada muito demais. Geralmente eu já, né, cansei de ver relatos, amigas minhas comentando que sempre sai uma borrazinha, aquela coisa toda. E eu fui ao hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, o meu colo do útero fechado. Por 2 vezes eu fui, tá me ouvindo legal? Tá? Porque aqui tá chiando, eu tô retornando, a minha voz está retornando para mim. Estamos Tá ouvindo dando bem. para ouvir. Tá. E aí eu fui ao hospital, cheguei lá, eu estava com um sentimento, antes dessa perda, estava com um sentimento de que algo estava acontecendo. E aí eu tive um sonho, eu pedi para Deus, eu tive um sonho. 3 dias antes de ter a perda do bebê, eu tive um sonho, e aí Deus me falava que nesse sonho eu perdi, eu estava com uma roupa rosa, e aí um vestido rosa, e aí ele falava que eu ia perder esse bebê, que esse bebê não ficaria comigo, e que ele estava me preparando, mas que esse bebê não ficaria comigo. E aí eu olhava para mim, eu estava sangrando demais, e aí eu acordei, repreendi, orei, dobrei meu joelho no chão e falei assim para o meu marido: amor, eu sonhei que eu perdi o nosso menino. E aí era um menino, né? E aí ele falou assim: não, tá repreendido, a gente vai, isso é coisa da tua cabeça, tu fica com muito medo, Deus não falou que ia te dar, ele te deu. E aí eu peguei, fui, demorou 4 horas depois, começou aquele sangramentozinho. E aí eu corri para o hospital, cheguei lá no hospital, colo do útero fechado, fiz alguns exames, nada que indicasse a perda do bebê. Desci, porque eu subi para Teresópolis, que é uma cidade vizinha, né, na cidade que eu moro hoje. E aí cheguei lá no hospital, não tem nada, fica tranquila. E eu falei, eu não vou para Magé, eu vou ficar em Teresópolis, porque eu sinto que tem algo a mais, algo que está acontecendo. E aí, no dia seguinte, aquele sangramento, leve sangramentozinho, nada, eu não estava sentindo nada, eu não estava sentindo dor, não estava sentindo nada. Bem de leve, aquele sangramento ocorrer, né, novamente, porque ele tinha cessado e ele começou no dia seguinte novamente. E aí voltei para o hospital, o médico falou: olha, Monique, nada indica, teu colo do útero está fechado, o bebê está tudo ok com o seu bebê. Desci com o meu coração mais aliviado. Né? Então, quando cheguei em Magé, eu falei assim para Leandro, me leva para o hospital, para um outro hospital, porque assim, eu sinto que tem algo acontecendo. E na época eu chamei a irmã Lorena, que também é da nossa igreja aqui, Semana a Palavra, para ir junto comigo. E aí fomos até o hospital, chegou lá, a médica foi e falou assim: Monique, eu não escuto os batimentos cardíacos do seu filho, mas o aparelho aqui, porque eu fui nesse hospital, eu fui num hospital público daqui, e o hospital que eu estava em Teresópolis eram hospitais particulares. E aí ela falou: mas eu não escuto, porque o aparelho aqui é muito ruim, mas você faz o seguinte, você sobe novamente para Teresópolis, faz uma ultrassom e me traz aqui para eu poder ver se está tudo certinho com o seu bebê. E aí eu fui, né? Fui lá, falei, meu Deus, tinha alguma coisa acontecendo. Cheguei em casa, meu marido falou assim: Monique, ao invés da gente subir, eu vou numa clínica aqui próxima para ver se tem a possibilidade deles estarem fazendo um encaixe para a gente fazer essa ultrassom. E aí eu dobrei meu joelho no chão e falei: Deus, o Senhor me revelou que me daria, o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra, mas eu entendo também todo entendimento que o Senhor também é fiel para me dizer se o meu maior sonho está indo embora. E aí, quando eu dobrei o joelho, que eu fiz a minha oração, Deus me deu na palavra lá em Jó, né? Não saí do teu ventre, não retornarei para lá. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E assim meu marido entrava dentro de casa, eu falei com ele: amor, o que você entende dessa palavra? Ele falou assim: Monique, e ficou mudo. E ali eu falei assim, eu comecei a chorar, eu comecei a clamar, eu comecei a entrar em desespero. E aí ele falou, o silêncio dele foi a resposta para mim. E aí eu comecei a gritar, né, de desespero, falar: meu Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor falou que me daria, e eu não entendo o porquê que o Senhor está me tirando essa criança.
E aí Deus foi automaticamente falou assim: essa criança não era sua, filha, essa criança era minha. Eu consegui escutar a voz de Deus nitidamente. E aí ele falou assim: eu estou te preparando porque eu quero um filho sobre abaixo da graça, da minha graça. E ali eu fiquei desesperada, corri, fui para o hospital, fiz a ultrassom, cheguei lá, não havia realmente os batimentos cardíacos do Gustavo. E eu fiquei desesperada, eu fiquei durante aí um mês aí orando, jejuando, porque assim, o Gustavo foi a base de muito jejum e oração. E aí eu comecei um jejum naquela manhã e eu falei assim para Deus: Senhor, eu não te peço mais nada, eu só te agradeço. Eu não sei o porquê o Senhor tem feito, eu não sei o porquê o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse, mas eu creio que foi para a graça e a glória de Deus. E ali eu entendi que Deus ele estava preparando algo no mundo espiritual maior, mas eu também não sabia o que que era. E eu me bloqueei completamente para ser mãe, porque eu fiquei durante 30 dias passando, né, pela perda gestacional, porque a médica me orientou a não fazer curetagem, porque como eu tenho 39 anos e o meu sonho era ser mãe, se eu fizesse uma curetagem, eu ia precisar fazer, demorar, esperar em média em 1 ano e meio a 2 anos para poder ter para gerar, né, para ter uma nova gestação. E aí ela falou: Manica, você vai precisar ficar aí durante um mês com o feto. Gente, cada descida de cada absorvente que eu trocava, cada pedaço que descia dentro de mim, eu olhava aquilo ali, eu ficava tentando imaginar que parte do corpo do meu filho seria. E é muito triste. Hoje eu falo, eu tô curada, né? Mas assim, é muito triste você olhar e ver teu sonho, você dando descarga no teu sonho, porque naquele momento ali eu jogava, né? E eu não queria ver, era muito sangue. E eu fiquei durante aí um mês tendo muita hemorragia, pedaços saindo pedaços. Então, assim, foi muito doloroso para mim, tanto psicologicamente como emocionalmente, né? Emocionalmente, fisicamente, porque as dores, eu senti também as dores do parto. Eu fiquei 30 dias dormindo em forma assim, de posição fetal, porque de tanto que doía, eu já não sentia mais assim a parte da minha coluna, eu não sentia mais a parte assim das minhas pernas, de tanta dor que era, porque eu ficava comprimindo. E ali eu fiquei 30 dias com aquela hemorragia, sem saber o que fazer. E aí, bateu os 30 dias, a médica falou assim: olha, Monique, infelizmente, eu estou vendo aqui pela ultrassom, nós iremos ter que fazer o processo de curetagem, porque o bebê ele encapsulou. Então, parte dele ficou encapsulado, enraizado no seu útero. Então, a gente vai precisar fazer curetagem. A minha preocupação era não fazer a curetagem, porque como o seu útero é um útero invertido, automaticamente eu teria que aprofundar mais nessa curetagem, e a camada do útero ela é muito fininha. Então, por ele ser invertido, a dificuldade é um pouquinho maior. Então, eu teria que raspar um pouco a mais para poder tirar esse parte do feto que ficou enraizado no teu útero. E aí eu comecei ali a clamar a Deus, falar para Deus. Ela falou: olha, vamos marcar a cirurgia, a gente vai fazer a cirurgia. E aí, daqui a 30 dias, daqui a 3 dias, você retorna e a gente faz essa curetagem. Assim eu fiz, eu comecei a clamar a Deus, falei assim: Deus, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que permite que tudo aconteça, mas também o Senhor é o Deus que me isenta de passar por qualquer sofrimento. E porque 1 ano, 2 anos é muito tempo no meu coração. E aí, Deus, a minha angústia, a minha ansiedade, eu tinha passado por uma perda, né? Minha mãe, eu perdi minha mãe, e aquilo ali já estava, né, uma somatização de emoções, então, assim, tudo isso estava mexendo muito comigo. E aí eu peguei, fui, retornei ao hospital, fiquei lá de 7 da manhã até as 7 da noite, e eles tentando o plano liberar, né, para eu poder fazer a curetagem, porque como é meu primeiro filho, tem toda uma burocracia, aquela coisa toda. E aí eu fiquei esperando, aguardando no hospital para eu poder fazer essa curetagem. Gente,
incrível como que Deus faz, né? Deus, ele é um Deus de maravilhas, né? Porque a gente, assim, não imagina quando é com a gente como ele pode, qual é o poder dele sobre a nossa vida. Ali eu fiz, né? A médica, fiquei esse tempo todo no hospital. Quando eu fui fazer tudo já preparada para ir para o centro cirúrgico, cheguei lá, né, lá bonitinha, veio uma gestante, passou mal, eu tive que assistir involuntariamente o parto dessa paciente ali. Então, durante ali, eu já estava no centro cirúrgico, não tive como, e ali eu estava olhando aquela cena, aquela situação, aquele momento de alegria do pai, todo mundo chorando, feliz da vida, e eu ali tendo que tirar o meu filho e vivenciando a felicidade da outra pessoa. E ao mesmo tempo que me vi, eu me olhava, estava feliz por aquela família, alegre, orando, vibrando, e ao mesmo tempo eu estava muito triste porque eu estava ali para tirar o meu filho, que era o meu sonho. E assim eu olhei e falei, Deus, por que você me coloca em umas situações como essa? Eu só vim para tirar, não precisava presenciar, mas o Senhor é o Senhor que tem algo para poder me dizer o porquê disso tudo. E aí, naquele centro cirúrgico, Deus falou assim, filha, gerar testemunho dói. Gerar testemunho dói. Eu estou te levantando para que você possa ser testemunha de muitas outras mulheres que passarão por essa situação. E eu falava, mas eu, Deus, por que eu? Por quê? Por que comigo? Aí ele falou assim, filha, eu escolho quem eu quero. E eu estou te escolhendo nesta tarde, já era de tarde, e falou assim, eu quero te provar que ao mesmo tempo que eu dou, eu tiro, ao mesmo tempo que você vê a alegria, e é a alegria aqui no seu coração, porque em momento algum você questionou. E eu ali achando que era coisa da minha cabeça, eu ficando com aquela confusão mental, e eu olhava aquela cena e falava assim, Deus, mas eu não quero presenciar isso, eu não quero ver isso tudo. E ali após, né, todo o parto daquela menina, e eu ali fui, né, fazer o meu procedimento. Gente, por incrível que pareça, a médica não me falou nada, ela estava tentando um procedimento que não fosse o processo de. Por isso que Deus permitiu que eu vivenciasse aquela situação, porque a médica estava tentando que o hospital liberasse um procedimento que não fosse tão agressivo para mim. E aí Deus liberou lá o processo de AMIU, que era uma sucção. Então, quando saí do centro cirúrgico, ela falou assim, Monique, lembra que eu falei com você que você precisava ficar aí entre 1 ano, 2 anos para esperar para engravidar novamente? Eu falei, sim, doutora Lara. Ela falou assim, não, Deus abriu as portas para você e Deus, ele operou um milagre, como eu não sei, mas o hospital liberou para que você fizesse o procedimento de AMIU e a gente só fez a sucção, não foi necessário raspar o teu útero, então você pode, né, ser mãe o tempo que você quiser. O tempo que você quiser, a hora que você quiser. Se você quiser sair daqui, você já pode tentar. E ali meu coração ainda estava bloqueado, porque não era um procedimento que eu queria, né? Não era um procedimento, não era, naquele momento eu não estava mais com o pensamento de ser mãe. Eu queria me curar, né? Curar a minha cabeça, curar o meu coração, porque eu ainda estava muito, muito mexida com tudo isso. E aí passou, nisso que passou, fui no chá de bebê da irmã Natália, que ela é esposa de um dos nossos pastores também da igreja. E aí ela falou assim, no chá de bebê estava tudo muito bem, eu estava tranquila. E aí ela falou assim, que a vida aí. E aí eu falei, meu Deus, por que isso? Deus, eu não estou te pedindo nada, eu não quero que ninguém fale nada comigo, mas por quê? Eu estou vindo aqui no chá de bebê, estava bem, não estava pensando em nada, e agora eu estou passando por uma situação que mexeu. É como se a Natália tivesse falado algo que tivesse ido lá na minha ferida e futucado na minha ferida para que não porque ela quis, ela falou que sentiu no coração de falar isso comigo,
Mas eu, naquele momento, eu estava literalmente devastada. Eu fui para casa, eu fiquei, nossa, devastada. E aí eu chorei, 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 chorei. A minha filha de coração chegou para mim e falou assim: mamãe, vamos lá, vamos para o culto. E eu já estava aí quase aí uns 20 dias sem colocar o pé na igreja. E eu falava assim: não, Maria, eu não vou não, vai você, vai o Leandro, vai, né, o meu marido. E ela falou assim: vamos lá, quem sabe lá Deus tem uma palavra para você. E aí eu falava assim, e eu estava evitando ir para a igreja, não porque eu estava com raiva do Senhor, pelo contrário, eu sabia que Deus tinha algo além para poder fazer sobre a minha vida, me usar para fazer na vida de outras pessoas, mas aí eu estava com aquela resistência de ir e as pessoas ficarem ali me perguntando e eu não querer tocar naquela ferida porque estava me doendo demais. E aí ela falou assim: quem sabe Deus tem uma palavra para você? Vamos lá. Eu falei: vai lá tomar o seu banhozinho. E eu entrei para dentro do quarto e comecei a chorar enquanto ela estava num banho, no banheiro. E eu comecei a falar para Deus por que, que ele tinha permitido, por que, que ele tinha usado a irmã Natália para poder falar aquilo comigo. E aí a Maria, lá do chuveiro, começou a cantar: ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim. Gente, eu me paralisei e fiquei assim: Senhor, realmente o Senhor tem algo para falar comigo, porque foram duas palavras assim muito uma junção muito perfeita, né? Ainda tem vida e que há vida aí. Então foram duas pessoas que me disseram assim diretamente e tocou no meu coração. Eu falei assim: eu me arrumei correndo, com muita resistência de ir para a igreja, eu me arrumei, fui à igreja. Cheguei lá, teve a pregação, eu fiquei na última fileira, porque quando o pastor Samuel terminasse de fazer a pregação, eu já ia embora para eu não ter contato com as pessoas, para que as pessoas, né, não ficassem, e aí, como é que tá? E futucassem ainda mais nessa ferida, porque ainda estava me machucando muito. E aí eu fiquei na última fileira, assim, não queria falar com ninguém, bem escondidinha. E aí o pastor Samuel foi, deu a palavra lá para o pastor Marcão, o Marcão foi, deu a palavra, pregou, foi um culto muito abençoado. E aí no final o pastor Samuel falou assim: irmãos, eu sinto no meu coração de falar algo que Deus estava ali ministrando e no meu coração, e eu não vou encerrar esse culto antes de falar. Se o irmão tem um sonho, né? Qual é o sonho do seu irmão? Pergunta para o irmão do lado qual é o teu sonho. E aí eu olhei para a cara do Leandro, né? Meu marido, falei: amor, qual é o teu sonho? E ele falou: qual é o seu sonho? E ali eu fiquei perguntando, né? Qual era o meu sonho? Porque assim, todos os sonhos que eu sempre me determinei a conquistar, é como se eu conseguisse e Deus fosse lá e tirasse. Eu consigo isso daqui, Deus vai lá e tira. E ali, se minha vida sempre foi assim: eu conquistava e Deus tirava. Mas sempre que Deus tirava, Deus me dava algo maior. E aí eu falava assim: meu Deus, mas todas as vezes que eu quero, eu busco ter um sonho, é, é como se fosse me arrancado. E eu falei assim, aí o pastor Samuel falou assim: Deus quer ouvir de você em detalhes qual é o teu sonho. Teu sonho é o quê? É comprar um carro? Fala para Deus qual é o carro. Se teu carro, se você deseja ter um carro vermelho, branco, fala para ele: Deus, eu quero um carro X, eu quero um carro vermelho, eu quero um carro branco. Vai lá na loja, faz um test drive. E aí, se você sonha em ser mãe, aí eu falei: ah, não, isso é coisa. Ah, é porque ele me viu aqui. Se você sonha em gerar, fala para Deus como que você quer esse filho. Eu falei: não, o pastor está falando isso porque ele me viu aqui. E eu falei: eu não vou pedir, porque eu tinha lá atrás, eu tinha orado, falado para o Senhor que eu não pediria mais, eu só iria agradecer, porque o Senhor sei da graça que o Senhor iria fazer sobre a minha vida. Mas eu não vou pedir. Aí, e lá no púlpito, o pastor Samuel: mas Deus quer ouvir da tua boca. Qual é o sonho? Como que você quer esse sonho? E nesse tempo já tinha saído o meu casamento com o Leandro. Então, assim, eu me casei. Quando eu perdi, 2 semanas depois saiu a data do casamento, nós casamos, aquela coisa toda. Então, ou seja, estávamos abaixo do propósito de Deus, né? E ali
eu falei assim, eu não te peço mais nada, eu só te agradeço, desde a perda do Gustavo, eu só tenho te agradecido, eu te agradeço pelo livramento, eu não sei o porquê, mas eu também te agradeço, eu não sei o que, que o Senhor tem feito sobre a minha vida, mas eu só te agradeço. Aí ele falou assim, filha, eu quero que você peça. E ali ficou aquela briga espiritual na minha mente, e eu não querendo pedir, e o pastor Samuel, Deus só vai terminar esse culto quando você começar a pedir e detalhar o teu sonho para ele. E aí eu falava assim, meu Deus, eu não quero pedir, eu não vou pedir, eu não vou pedir. E lá no púlpito, pastor, você tem que pedir. Eu falei, meu Deus, será que é comigo que ele está falando isso? E aí ele falou assim, você vai pedir, tem que pedir em detalhes. Então, se você sonha, filha, em gerar, fala para Deus como que você quer esse sonho, dá os detalhes. Eu falei, Deus, se é o Senhor realmente que está usando a boca do pastor Samuel para falar comigo, o Senhor vai me dar sim. Então, se é para eu pedir, eu vou pedir. Dessa vez eu não quero um menino, porque o meu amor pelo Gustavo ainda está muito, está florescendo muito ainda no meu coração. Se é o Senhor que está falando comigo, o Senhor vai me dar uma menina. Eu ainda vou engravidar em setembro e para nascer no mês de junho, no mês do aniversário da minha mãe. Eu falei assim, gente, eu me desafiei assim, é muito sério isso, né? Quando a gente pede, a gente tem que pedir a Deus em detalhes, né? E aí, lá do púlpito, o pastor Samuel falou assim, filha, você pediu, e ele começou a orar em línguas, e falou assim, dessa vez Deus não vai permitir abortar. Eu perdi o meu filho. Eu descobri no dia do aniversário da minha mãe, que eu descobri a gravidez do Gustavo. É, Em maio do ano passado, a minha menstruação tinha sido a minha última menstruação. Eu descobri em junho, que foi no aniversário da minha mãe. E em julho eu perdi. Agosto eu fiz o procedimento de AMIU. E em setembro, Deus tinha me dado um filho. E eu não sabia que eu estava grávida. A minha menstruação veio no dia 1º de setembro, ou seja, meu período fértil já tinha passado, ou seja, não tinha possibilidade nenhuma, né, aos olhos humanos de eu engravidar naquele mês de setembro. E aí o pastor, no dia 22 de setembro, foi o dia desse culto. E aí o pastor falou assim, dessa vez não vai abortar, sabe por quê? Porque Deus não deixou, não permitiu que esse seu sonho fosse pudesse abortar do seu coração, porque no mundo espiritual ele já tinha prometido para você. Então, dessa vez não vai abortar por isso, porque no mundo espiritual já está liberado para você. E eu entrou aquilo, adentrou no meu coração, mas ainda que tivesse adentrado no meu coração aquela palavra, né? Eu, com muita fé, eu fiquei, eu sabia que Deus ia fazer algo, e ali ele começou a orar em línguas e falou assim: agora você agradeça, porque Deus já está mandando. E nisso que ele falou, Deus já está mandando, ele orando em línguas, orando ali em línguas. E aí eu comecei a orar, clamar a Deus, chorar muito, porque foi muito profundo, me mexeu muito na minha ferida. E ali Deus falou: eu estou curando você. Quando ele falou que Deus estava curando, que a gente estava sendo curado, eu senti uma leve queimação no meu útero. E aí eu abri os meus olhos assim e eu falei assim, senti aquela situação e aí ele orando, eu só senti 4 vezes aquela coisa assim, ó, tss, tss, como se fosse, sabe quando você encosta a mão num tabuleiro de bolo quente que dá aquela sapecada? Eu senti 4 sapecadas. Botei a mão no meu esposo na minha barriga e chorando muito. É... Leandro sem entender nada e eu chorando, o culto finalizou com ele dizendo: se Deus liberou no mundo espiritual, vai acontecer. E aí ele se encerrou o culto, eu saí do culto desesperado, não falei com ninguém naquele dia, eu saí chorando, cheguei em casa, Leandro, calma, o que está acontecendo? Eu estou assustado, você sentiu alguma coisa, o que aconteceu? Eu falei, amor, eu não sei o que eu tinha, eu não sei o que estava, o que aconteceu comigo, mas eu sei que Deus me curou.
E Deus me curou, Deus foi lá na ferida, ele tocou na ferida, ele curou algo dentro do meu útero. Eu fui liberta, eu fui curada de algo no mundo espiritual. Eu senti isso, isso, isso. O Leandro começou a chorar, o Leandro começou a clamar, a orar comigo. E ele falou assim: vai acontecer. E dessa vez não vai abortar. E aí eu fui e falei assim com ele, mas até então, gente, eu ainda estava ainda em processo de choque diante de toda essa situação. Eu sabia que Deus ali tinha feito um milagre, mas eu não esperava que Deus fosse fazer tão rápido. No mês seguinte eu já estava grávida, né? Era uma coisa assim que a gente não espera. Em dezembro eu descobri a gravidez. E foi assim, para honra e glória do Senhor, vai vir aí a Maria. Estou de 7 meses. A Maria Flor está chegando e para florir o coração de muitas mulheres, eu creio que vai ser uma bênção sobre as nossas vidas. Já está sendo, já tem sido. E por que eu estou contando isso para vocês? Para que vocês vejam o poder do Espírito Santo, do poder da mão de Deus sobre a nossa vida, quando a gente não blasfema, quando a gente não deixa de acreditar, quando a gente não deixa de confiar, mesmo na dor, na circunstância de muito choro. Deus, ele faz, Deus, ele entra de providência e quando você menos espera. Então, assim, eu descansei o meu coração, apesar de muita dor, eu entendi, ali eu agradeci, mas eu não imaginava que Deus fosse fazer tão rápido. Para mim, Deus faria, sei lá, daqui a um ano novamente, porque foram um ano de tentativa. Eu não esperava que no outro mês já estaria grávida. A Maria tá toda perfeitinha, graças a Deus. Falo que a minha florzinha aqui, ela tá linda. Já já, daqui a, né, mês que vem aí, a gente, ela vai vir, na verdade, ela vai vir pro mês do aniversário da minha mãe, né? Só que a gente vai antecipar um pouquinho o parto, né? A minha mais pro finalzinho de maio. E Deus fez, gente. Eu fiquei grávida em setembro, exatamente do jeitinho que eu pedi. Eu fiquei grávida em setembro para ganhar em junho. Só que a gente vai ganhar no finalzinho de maio, aí, entre o dia 23 e o dia 30 de maio. Então, assim, gente, olha como que Deus faz. Quando a gente pede em detalhes para Ele o poder da oração, o poder da crença que você tem, da sua fé. Deus, Ele faz em detalhes, Ele mostra para você que Ele age nos detalhes. Então, se você tiver um sonho, eu falo, peça para Ele em detalhes. Se você tem algo no seu coração, que se você tem algo que Deus já gerou no seu coração, ele só gerou no seu coração porque no mundo espiritual já foi liberado. Deus, ele não iria liberar nada, né, no teu coração se no mundo espiritual já não tivesse liberado. Então, eu finalizo esse testemunho dizendo para você que acredita, confia. Deus, ele é um Deus de honra, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de milagres, é um Deus de misericórdia. Então, se ele gerou algo no teu coração, permita, sabe, com todo o seu coração, que receba, porque no mundo espiritual já está decretado há muito mais tempo. Então, só confia, só acredita, ora, jejua, crê que Deus, ele é um Deus que ele é capaz de fazer um milagre sobre a tua vida. E é isso, agradeço imensamente pela oportunidade. Essa é uma dos milagres que me aconteceu esse ano. Eu já tive vários outros que eu vou ter oportunidade também de contar aqui para vocês. Mas quando mexe com a nossa saúde, quando mexe com algo que o nosso sonho, deixa a gente muito mais impactada, né? Mas eu já tive outros milagres aí que Deus, né, já fez sobre a minha vida, mas como esse, eu falo que Deus, ele nossa, eu não tenho palavras, porque foi uma coisa que eu pedi muito para Deus, foi uma coisa que eu desejei muito, foi uma coisa que eu sempre quis muito para minha vida, e ele fez, e daqui a pouco a florzinha vai estar aqui nos meus braços, porque dessa vez não vai abortar. E um mês, né, em dezembro, parei num hospital com muita hemorragia, e aí eu estava em Cabo Frio, né, na região dos lagos, aqui no Brasil, e eu falei assim, meu Deus, mais uma vez o Senhor vai me permitir que eu passe por todo esse processo novamente. Eu já estava com 3 meses de gestação. E aí Deus falou assim,
Filha, não, dessa vez não vai abortar. Enquanto eu estava indo para o hospital e aquele sangueiro descendo novamente, e eu falava assim: Deus, eu estou perdendo a minha Maria. E aí ele falou assim: não, filha, dessa vez não vai abortar. Dessa vez eu estou cuidando. Não há obra de bruxaria, não há obra de macumbaria, não há obra de feitiçaria, não há nada, nada que vai tirar tuas filhas do teu braço. Descansa o teu coração. Cheguei, fui de um hospital para o outro, porque eu não estava na cidade, então eu não conhecia muito bem a cidade, né, os hospitais da cidade. E aí eu só consegui fazer uma ultrassom 3 horas. Eu consegui um encaixe numa clínica de ultrassom. Cheguei lá, a Maria estava dando cambalhota na minha barriga, puxando o cordão umbilical e estava ali toda sererepe. Gente, então assim, olha o milagre. E quando eu cheguei em casa, o que que tinha na minha casa? Uma obra de bruxaria, feitiçaria no portão da minha casa. Eu falo, me arrepio todinho. Por quê? Porque isso vem postergando há muitos anos essa obra, né, feita ali com um monte de coisinha de criança, um monte de bala, pirulito. Isso já vem há muitos anos. Eu não sei quem é que faz. Eu também nem quero saber. Eu só oro pela vida dessa pessoa. Mas eu quero que vocês entendam. Quando Deus ele fala no nosso ouvido, é, quem é próximo, mais próximo, né, que está aqui próximo, sabe? Ver, porque já viram várias vezes essa obra lá na minha casa, e no portão da minha casa. E dessa vez eu olhei e falei assim: não há obra de bruxaria, não há obra de macumbaria, feitiçaria que vai tirar aquilo que Deus me deu, porque Deus só permite que aconteça nas nossas vidas aquilo que Ele permite, né? Ele é soberano, ele é maior do que qualquer isso, com qualquer coisa, com qualquer obra. E, gente, hoje eu passo, está lá a obra de 15 em 15 dias, a pessoa se dá o trabalho, né? A gente tem que manter muita oração, mas assim, isso não vai atingir quem está abaixo da proteção do Senhor. Então, que vocês orem. Que vocês peçam para Deus, sabe? Para que Deus possa blindar a saúde, a vida de cada um. Eu peço, Deus, isso aqui nessa live, para que Deus esteja operando o milagre na vida de vocês, porque não há obra de bruxaria, não há obra de feitiçaria, macumbaria, inveja, olho grande. Nada, gente, nada, porque Deus ele é um pai, ele é um pai maior, ele é soberano sobre todas as coisas. E é isso. Encerra essa live agradecendo imensamente vocês por ter reservado a tarde de vocês, a manhã de vocês, para ouvir esse testemunho, porque eu sei que impacta vidas para os escolhidos, e nós somos escolhidas do Senhor, então nós temos essa responsabilidade de levar para outras mulheres o nosso testemunho, porque o nosso testemunho não pode ficar guardado no nosso coração. O nosso testemunho ele tem que ser falado, sim, porque tem vidas lá fora que vai mexer com a nossa história, vai se identificar com a nossa história e vai entender o poder de Deus, o poder das mãos dele sobre a nossa vida. Então, abra a boca de vocês, falem, falem. A história de vocês não é em vão. Cada uma aqui tem um propósito, cada uma aqui tem a sua história. A sua história é uma história que vai libertar e liberar muitas pessoas no mundo espiritual. Então, falem, abre a boca, vocês têm esse direcionamento. Muito obrigada, irmã Celinha, aí, por ter me convidado para poder estar falando aqui com cada uma, né? Espero que realmente possamos ter várias outras oportunidades, que eu possa estar contando outros testemunhos para vocês. Eu creio que esse testemunho vai sim gerar algo no coração de alguém aqui, porque assim, a gente precisa abrir a nossa boca, a gente precisa falar, a gente precisa acessar vidas, a gente precisa transbordar na vida dessas pessoas, a gente precisa ter sempre um que precisa de um abraço, um testemunho como esse, uma oração, um carinho. E é isso, meninas. Muito obrigada. De verdade, agradeço imensamente aí a oportunidade.